Na década de 30, o endocrinologista Hans Selye foi o primeiro estudioso a se debruçar em pesquisas sobre o estresse na área da saúde. Ele identificou que os seus pacientes apresentavam sintomas muito semelhantes entre si ao lidarem com situações de desgaste físico ou emocional. Ao realizar algumas experiências com ratos, submetendo-os a exercícios excessivos, ao frio e a outras situações consideradas nocivas, Hans Selye verificou que os ratos apresentaram as mesmas reações fisiológicas dos seus pacientes e concluiu se tratar do que ele chamou de síndrome de adaptação geral. A síndrome de adaptação geral diz respeito a uma reação de defesa do organismo diante de uma situação estressante que excede a capacidade de controle do indivíduo. Dessa forma, Hans Selye define o estresse como um grau de desgaste total, causado em razão do esforço empreendido pelo organismo ao lidar com situações consideradas desafiadoras. Outro estudioso que havia se debruçado nessa temática do estresse antes de Hans Selye foi o fisiologista Walter Cannon. Ele descreveu o estresse como um fator positivo de preparação do organismo para confrontar ou fugir de situações consideradas ameaçadoras. Nesse sentido, ele vai classificar o estresse como um mecanismo de alerta ou de defesa do organismo em prol da sobrevivência. Diferente desse fisiologista, que considera o estresse como algo positivo, Hans Selye considera o estresse como algo nocivo à saúde em decorrência do tempo que o estresse se mantém no organismo, ou seja, não é algo que acontece após um ou outro dia de sobrecarga, mas um quadro que surge de uma rotina constante de estresse. Prado 2016, página 286, apresenta duas classificações do estresse. Ele vai dizer que o estresse se manifesta de duas formas: de uma forma positiva, chamada de eustresse, e de uma forma negativa, chamada de distresse. O eustresse é um tipo de estresse benéfico ou positivo que causa motivação ou satisfação. O indivíduo reage de modo positivo diante de uma determinada situação. Nesse sentido, o estresse funciona como um mecanismo motivacional de um indivíduo em busca de suas realizações, contribuindo para a produtividade e criatividade desse indivíduo no contexto profissional. Já o distresse é um tipo de estresse maléfico ou negativo, capaz de causar problemas à saúde. O indivíduo reage de forma negativa diante de situações problemáticas, sentindo-se incapaz de dar conta de suas tarefas diárias. Este tipo de estresse pode causar diversas doenças, inclusive a síndrome de burnout. As exigências do mundo do trabalho têm feito com que as pessoas atribuíssem novos sentidos ao trabalho e à vida ao abrirem mão dos momentos de lazer e descanso. Dessa forma, os principais agentes estressores responsáveis por desencadear o estresse são os seguintes: excesso ou sobrecarga de trabalho, alto grau de responsabilidade e agilidade de decisão, falta de motivação e expectativas no ambiente de trabalho, atividade laboral ou ocupacional inexigente, sem conteúdo, na qual o trabalhador não tem a possibilidade de desenvolver as suas capacidades, pressão no trabalho, insatisfação no ou com o trabalho, conflitos interpessoais e organizacionais, ausência de controle e autonomia na empresa, horário de trabalho incompatível ou inflexível.
O estresse passa por três fases. A fase de alarme, em que ocorre o primeiro contato do organismo com o agente estressor. A fase de resistência, que surge logo após a fase de alarme. Nessa fase, o organismo tenta restabelecer o estado inicial de equilíbrio. E a fase de exaustão, que é considerada a fase mais crítica do estresse, ocorrendo como consequência do fracasso da fase de resistência, ou seja, quando o organismo não consegue atender às exigências da fase de resistência, ele já não tem condições de resistir ao agente estressor, ficando dessa forma exposto a tal, podendo desenvolver problemas de alcoolismo, de tabagismo ou até mesmo a síndrome de burnout.